Salve, salve, família vascaína! Saba Vasco chegou com tudo, trazendo as informações do Gigante da Colina em mais um vídeo pra você. Dois jogos realizados no Campeonato Carioca que mudaram a situação do Vasco na tabela. Cuiabano diz sim ao Vasco, que agora tenta liberar o jogador junto ao Nottingham Forest, e o caso Jandavi, que faz denúncias graves e o clube responde com investigação. Saba Vasco, 31 de janeiro de 2026, começando o Vascão Notícias, primeira edição. Vamos começar de Campeonato Carioca. Tivemos dois jogos ontem, né? Esse jogo do Flamengo foi aquele jogo antecipado, começou antes de todos os outros jogos. Sampaio Corrêa e Boa Vista empataram no Lourivaldão por 1-1 e no Laranjão o Bangu venceu o Nova Iguaçu por 2-1. Com os resultados de momento, o Bangu passou o Vasco, que ainda joga na rodada contra o Madureira nesta segunda-feira. O grupo A fica com o Fluminense, Bangu, Vasco e Volta Redonda como classificados para as quartas de final. No grupo B, Botafogo, Boa Vista, Madureira e Nova Iguaçu. Vamos falar do lateral esquerdo cuiabano, jogador que pertence ao Nottingham Forest até 2029. A informação é que ele aceitou a proposta do Vasco, disse sim ao Vasco da Gama, ao projeto apresentado para ele retornar ao Brasil. Todo mundo sabe, o Botafogo tinha ali uma preferência, mas o Botafogo está sofrendo transfer ban e não pode registrar jogadores. Então o Vasco agiu rápido, já convenceu o atleta, agora falta convencer o grego Marinax, dono do Nottingham Forest. Ele não vem sendo utilizado, eu acho que isso favorece na negociação, né? Quando o atleta tá lá jogando, ele tem a sua utilidade, acaba tendo um valor um pouco mais alto, né? Agora, o cuiabano nem está nos planos do time inglês, então eu acho que isso facilita um pouco, né? Uma possível transferência. E a negociação está em andamento, né? Valores, o Nottingham Forest está pedindo aí em torno de 9, 10 milhões de euros. O Vasco sinalizou com uma proposta de 6 a 7 milhões de euros. Tem a questão do pagamento, que o clube inglês quer à vista e o Vasco quer parcelar. Hoje todo mundo parcela. Acabamos de ver o rival parcelando aí o pagamento do Paquetá. Então é uma coisa normal no mundo do futebol, mesmo para quem tem muito dinheiro. Então eu acho que é questão de tempo. O Nottingham Forest pode fazer jogo duro e, né, continuar com o jogador, ou outro clube aparecer e bancar o que eles estão pedindo? Pode, mas eu acho que a tendência é dar negócio e Cuiabano ser jogador do Vasco muito em breve. Deixa a sua opinião, com Lucas Piton em crise, né? Leandrinho saiu, o outro lateral é Vitor Luiz. Como você acha que chegaria o Cuiabano nesse elenco do Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Bom, meus amigos, o Jandavi concedeu uma entrevista a um podcast e falou muita coisa. Fez uma acusação grave, né, ao Vasco da Gama. Diz que em algum momento, que ele já estava aqui no Rio de Janeiro, que uma pessoa que foi um intermediário da chegada dele ao Vasco começou a cobrar uma comissão, segundo o Jandavi, um valor alto, tá? E aí o Jandavi fala que isso não estava no contrato, que, enfim, que chamou o empresário dele para contornar a situação e disse também que não ia se alongar muito sobre o assunto, falou que o Vasco é uma grande instituição e que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Mas é óbvio que isso não caiu bem dentro do Vasco. O Vasco já respondeu nas redes sociais, falou que recebeu com espanto a denúncia e que vai abrir uma investigação sobre o caso. E eu acho que o Vasco está correto, né? Será que pode ter alguém se fazendo como um funcionário do Vasco cobrando comissão? Pode ser. Será que o Jandavi tá só inventando uma história, para não falar aquela outra palavra? Pode ser. Então eu acho que o Vasco está correto. Eu não vou aqui dar uma opinião sobre o assunto sem antes saber, né, de forma mais apurada o que está acontecendo, o que aconteceu
nessa parada aí do Jean Davi. Assim que o Vasco trouxer algo mais aprofundado, aí sim eu venho com a minha opinião. Agora é claro, se confirmar isso aqui é muito grave. É muito grave. Será que tem mais jogador que tá pagando comissão pra chegar ao Vasco, pra jogar? Então é muito grave. Eu não quero acreditar que isso tá acontecendo. Quero acreditar que o Jean Davi saiu magoado porque foi um fracasso aqui no Brasil, aqui no Vasco. E aí tá falando isso aí pra jogar pra galera. Mas vamos aguardar as investigações do Vasco da Gama. E o Gato Mestre fez um levantamento dos sócios torcedores em todo o Brasil. O Palmeiras aparece com o clube que tem mais sócios adimplentes, 167 mil. O Vasco aparece na 9ª colocação com 67 mil. O clube que já teve 185 mil sócios aparece agora com 67 mil. Isso aqui aumentou 50% no último ano, né? Tava ainda pior, tava em torno ali de 40 e tantos, né? Quase 50. Estamos agora quase batendo 70 mil, então é um passo importante. É uma receita que vale muito para os clubes de futebol, essa receita certa, essa receita mensal que o torcedor deposita nas contas do clube. E aqui eu trago para você, se você se interessar a ser sócio do Vasco, acesse aí sociogigante.com, tá? E aí você vai ver lá os planos, ó. Tem plano aqui, ó, de R$ 32 por mês. Né? Aquele para você que utiliza pouco, não vai tanto a São Januário, quer mais ajudar o clube mesmo, tá aí, ó, R$ 32 por mês. Vai lá, sociogigante.com. Pois é, meus amigos, o Jean Davi é complicado você já dar muita credibilidade para um jogador que fracassou aqui. É uma vergonha, né? Um fiasco a passagem dele pelo Vasco, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Né? Me lembraram outro dia aí que ele participou de um gol nos primeiros jogos dele, eu nem lembrava disso, porque na minha cabeça, Jean Davi, Benjamin Garré, Matheus França, são jogadores do mesmo nível, jogadores que chegaram, tiveram algumas oportunidades e não apresentaram absolutamente nada com a camisa do Vasco. E outra coisa, por que não denunciou isso quando estava aqui? Quando aconteceu de fato? Já não estava sendo utilizado mesmo, né? Não ia te prejudicar em nada. E aí você poderia ter uma denúncia mais quente, mais bem embasada, né? Mas não, deixou para fazer isso depois que saiu, depois que fechou com outra equipe, então perde um pouco para mim a credibilidade. Mas eu acho que o Vasco está correto. É fazer uma investigação, né? Ver quem são essas pessoas que participaram da vida do Jean Davi, né, conversar com todo mundo, colocar o caso a limpo, ser transparente. É isso que o torcedor espera, tá? E até lá a gente prefere guardar um pouquinho a opinião, porque senão eu vou ser injusto com algum dos lados, né? Posso ser injusto com o Jean Davi, posso ser injusto com o Vasco, então vamos aguardar um pouco mais as investigações. Se você quiser mais conteúdo de Vasco, vou deixar o card passando aqui, ó, para você conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. E a gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá!